E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para dar uma dica aí de como você vai conseguir fazer uma linda na versão RX ou na versão prescrita do workout. E o tema desse vídeo aí surgiu de um comentário do Fernando Fernandes, advogado. Dá uma dica aí de como consigo fazer a linda no RX. A linda, para quem não conhece, 398765431. Nos regionais eles tinham uma carga fixa, mas a prescrição original da linda é deadlift com 1,5 vezes o peso corporal, bench press o peso corporal, ou supino, né? E o clean com 3/4 do peso corporal, tá? Se a gente pegar, por exemplo, vou usar o meu exemplo, 80 quilos, bench press com 80 quilos, se a gente for fazer 1,5 vezes o peso corporal, vai dar 120. E se for 3/4, vai dar 60. No regional eles botaram 88, aqui era 133 e o clean, se eu não me engano, 64. Se a gente calcular essa proporção aí de 1,5 coisa, a gente vai chegar nisso. Então, se você tiver 88 quilos de peso corporal, a prescrição do workout vai ser exatamente como estava nos regionais. Tá? Então, bom, ok. A gente tem o workout. E aí, qual que é o próximo passo? A gente precisa olhar o workout. Isso serve para qualquer workout. Qualquer WOD que você for fazer, você dá uma analisada para ver. A gente tem que entender qual que é a característica do WOD. No workout como linda, se a gente for pensar no time cap que eles deram, então um time cap de 17 minutos, então a gente sabe que é um workout ali médio, intermediário. Então não é um workout curto, não é um workout rápido, mas também não é um workout muito longo, acima de 20 minutos. Então a gente está lá 17 minutos. Então, se o time cap é 17 minutos, espera-se que os atletas acabem com menos. E as pessoas normais? Talvez a gente poderia alongar ali para até uns 20 minutos, assim. Acho que este seria a característica principal do workout, né? Para ele conseguir manter um treino de alta intensidade. Se a gente for pensar proporcionalmente aí nas cargas, dependendo de como tá teu nível de força, esse workout vai ser muito voltado para o peso ou pouco voltado para o peso, mais voltado para o cardio. Uma característica mais de alta intensidade como o CrossFit. Então, força mais velocidade, força e velocidade, potência, né? Eu citei aí num vídeo passado que eu falei que eu fiz a linda há alguns anos atrás e eu demorei 50 e tantos minutos. Isso é verdade, eu fui olhar meus registros de WOD e realmente estava lá, acho que 54 minutos para fazer. Mas por que isso? Porque apesar da linda, né, oficial, RX, não ser obrigatório você fazer o squat clean, que nos regionais era, eu lembro que eu fiz squat clean, né? Então eu acho que muito provavelmente na época que eu fiz o squat clean, a carga prescrita de 3/4 do peso corporal, para mim, talvez eu aguentei fazer power clean nas primeiras séries, mas eu lembro que no final eu estava tendo que puxar e agachar lá embaixo para poder subir esse clean. Então eu lembro que não estava mais com tanta força de membros superiores, eu não conseguia fazer tanto power clean, tinha que pegar lá embaixo para poder subir esse peso. Lembro também que nessa época, talvez, eu não sei, eu lembro das séries de supino ser de 1 em 1, de fazer uma repetição, guardar a barra, descansar uns 30 segundos, fazer uma repetição, guardar a barra, descansar mais 30 segundos. Então, se eu pensar no workout como eu fiz lá alguns anos atrás, foi muito mais um workout de força, que eu fiquei brigando com força o tempo inteiro. E se a gente pensar nos últimos vídeos aí que eu falei, discutir essa coisa da gente tentar adaptar o máximo possível para chegar no estímulo que é esperado do workout, o que eu fiz anos atrás eu não recomendaria fazer hoje, né? Eu mesmo não faria hoje, né? Então, porque eu acho que sairia muito do propósito do treino. Ao invés de ser alta intensidade, potência, força e velocidade, a gente estaria indo para um workout de força, né? Eu estaria brigando com força o tempo inteiro. E eu acho que não é o objetivo principal. Então, pensando nisso tudo, analisando isso daí, a gente tem uma coisa que chama RML, resistência muscular localizada. Então, esse workout, eu acho que cairia nessa categoria aí, de resistência muscular localizada. Se a gente brigar com a carga muito próxima da tua máxima, como eu falei anterior, que eu briguei, a gente vai tirar um pouco essa característica do workout e deixar ele muito pesado. Então talvez
vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo, de fazer uma repetição, ter que guardar a barra, descansar lá 30 segundos para conseguir fazer mais uma, e dependendo de como for, se for uma série, se eu conseguir chegar até a série de 7, sei lá, imagina, mesmo que seja a série de 6, eu vou fazer uma repetição a cada 30 segundos, quanto tempo esse workout vai demorar? 50 minutos, né? Então vou perder muito a característica dele. Retomando aqui, pensando aí, como é que eu vou chegar nisso? Eu já falei em vídeos aí também que a gente deveria chegar numa carga, num percentual de carga por volta aí de uns 60%. Eu acho que esse workout é isso. Essas 3 cargas aí, elas teriam que estar aí na casa de uns 60% do teu RM, 70%, no máximo 75%. Se não, a gente vai perder muito essa coisa do estímulo. Esse workout vai ficar com 30 minutos, 40 minutos, e aí a gente perdeu o sentido um pouquinho do workout. Tô sempre citando o que eu já fiz, e eu acho que eu errei quando eu fiz. Então eu acho que se a gente adaptar essa carga, deixar ele um pouquinho mais leve do que essas proporções aí, e fazer o workout dentro da casa desses 15 minutos, a força vai aumentando e você vai conseguir subir de pouquinho em pouquinho, tá? Mas a gente tem para a gente subir isso de forma mais rápida, né? A gente precisa entender quais são as nossas deficiências nesse workout. Então, por exemplo, o clean e o deadlift, como são exercícios mais usuais no CrossFit, talvez o bench press seja o calcanhar de Aquiles aí do pessoal, ou seja, o fator limitante da maioria aí. A não ser que você tenha um background de musculação muito grande, de ter feito bastante supino, eu acho que a maioria travaria no supino, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Mais supino? Mais supino, talvez ajudaria a gente a aumentar, mas o próprio push-up, se você fazer todo dia aí, insistir, faz uma série, 2, 3 séries de 20 repetições, ou séries máximas de repetições, você vai aumentar a força de peitoral. Alternar com ring dip também, isso também ajuda a gente a aumentar a força própria do supino, mesmo sem fazer o próprio supino. Vai que, por exemplo, não é o supino teu calcanhar de Aquiles, o teu grande problema vai ser fazer o clean. Então tem que dar uma ênfase no clean. Treina só a técnica, chegou um pouquinho antes do treino, pega um PVC, faz um movimento, ou a gente tem um exercício que a gente costuma usar aqui na Pinheiros muito mais como aquecimento, que é o Mad Ball Clean, que é um exercício fundamental do CrossFit. Então, faz um Mad Ball Clean só para você incorporar esse movimento aí, ou de repente o teu calcanhar de Aquiles é o deadlift, que é muito pesado. Acho difícil você tá com um supino muito bom e um clean muito bom e não conseguir fazer o deadlift nessa proporção. Mas se é o caso, coisas que podem te ajudar a melhorar aí. Faz bom dia, né, o good morning, ou Superman's, Arch. São exercícios que podem te ajudar a melhorar. Se você tiver no teu box tiver um GHD lá, faz a extensão lombar também, que vai te ajudar a melhorar a força. Independente de ter o treino, o WOD, ter essas coisas ou não. Então, são exercícios acessórios que você pode fazer antes ou depois do treino, não atrapalha ninguém, não ocupa muito espaço, você não precisa montar uma barra e tentar. Com isso daí, mais o treino do dia, eu tenho certeza que você vai aumentar a tua força para chegar nesse percentual de carga de 60% aí. Não estou falando que vai ser rápido, não estou falando que você vai fazer isso daqui a um mês você vai conseguir. Precisa ter uma certa paciência, vai treinando tudo, mas se você treinar dessa forma, com essa progressão, eu tenho certeza que você vai chegar nessas cargas aí para conseguir fazer uma linda RX. Bom, pessoal, então com essas dicas aí eu acho que é suficiente para você conseguir fazer uma linda na versão RX. Lógico, antes de fazer qualquer um desses exercícios que eu falei, conversa com o teu coach, conversa com quem monta o seu treino, conversa com quem está te acompanhando no dia a dia aí no box que você treina, no local que você treina, para ver se você pode fazer isso antes e depois do treino, se não atrapalha, se não é demais. Lembra, quem te acompanha sempre aí é o teu coach, então respeita ele, por mais que eu estou te passando alguma dica, então sempre leva em consideração a opinião dele antes da minha, porque quem te acompanha no dia a dia é ele. Eu estou aqui só para dar uma força, dar uma ajuda.
E se você tiver alguma dúvida aí, ou se você quiser fazer algum benchmark na versão RX e não está conseguindo, faz como o Fernando aí, escreve aí nos comentários, comenta aí o que você acha que está faltando, ou algum benchmark específico. Como sempre, joinha se você curtiu. Se você não curtiu, comenta aí embaixo, lá, não curti esse vídeo por isso. Ou se você curtiu, comenta também, me ajuda. Beleza, pessoal? Compartilha essa informação aí. Se você tiver algum amigo que quer fazer um Lynda RX também, de repente você e teu amigo se juntam e conseguem fazer. Se você conseguir fazer, aliás, se você conseguir fazer a Lynda aí também, pô, comenta aí embaixo, mesmo que tenha passado aí 6 meses, 1 ano, pô, comenta aí, fala, pô, essas dicas me ajudaram, não ajudaram, beleza? Então eu fico por aqui, por hoje é só e valeu!